Você sabe interpretar o texto sagrado? Será que você tem resposta para algumas questões das Escrituras? Se você estivesse diante de um texto difícil, que tivesse algumas dificuldades, você saberia dar respostas para esse texto? Hoje eu quero passar para vocês 5 dicas para termos uma interpretação saudável das Escrituras. E eu quero primeiro começar lendo um texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 29. Palavras do Senhor Jesus. Veja o que diz. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, queridos, existe uma importância muito grande em compreendermos, em entendermos as Sagradas Escrituras e também o poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus padece porque falta conhecimento. Nós precisamos crescer em graça, mas nós precisamos crescer também em conhecimento da palavra do Senhor. Sendo assim, eu quero apresentar para vocês 5 dicas para que você tenha uma interpretação saudável das Escrituras. A primeira dica: Deus inspirou homens a escrever a Sagrada Escritura. Ele transmitiu sua revelação aos homens. Logo, é sua vontade que tenhamos a correta compreensão do que nos foi dito, através da sua palavra. Deus fala com um sotaque humano. Queridos, isso é muito importante você saber. Não é só interesse seu aprender as Sagradas Escrituras. Deus quer que você compreenda. Deus se revelou por meio de métodos, de meios humanos. Deus fala a linguagem ou o sotaque humano. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu quero compartilhar aqui com vocês é a dica número 2. A palavra de Deus é autoridade, inerrante, eterna, santa, verdadeira, digna. Logo, todos os intérpretes devem prostrar-se ante a exatidão dela. Entre o meu conceito e a palavra de Deus, não há opção. A palavra é autoridade. Então, nós precisamos ter em mente, quando nós estivermos diante de um texto sagrado, a palavra é inerrante, é eterna, é santa, é verdadeira. Assim como Deus que inspirou essa palavra também é verdadeiro, é santo e é eterno. Terceira dica que eu quero compartilhar com vocês, queridos. Qual o propósito do texto sagrado? Você já parou para pensar? Por que existe Bíblia sagrada? Por que existe o texto sagrado? Bom, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, lá nos seus capítulos finais, a palavra do Senhor diz que Jesus fez diversas obras, diversos milagres, mas as coisas que ele fez foram escritas para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e assim crendo você receba a vida eterna. Então o propósito das Sagradas Escrituras é transmitir vida eterna por meio de Jesus Cristo às pessoas que estão tendo acesso ao texto sagrado. Vamos para uma quarta dica que eu quero compartilhar com vocês. Sempre que possível, há uma necessidade que se interprete as Escrituras literalmente, no seu sentido comum. Porque, queridos, se nós utilizarmos um método alegórico, figurado, que são métodos que têm sim sua validade, porém, se nós utilizarmos diversos métodos de alegorismo, sabe o que vai acontecer, queridos? Nós não teremos uma interpretação saudável, uma interpretação comum. Então, se possível, a interpretação deve ser literal. Caso não seja possível, você pode sim entender qual a verdade que está sendo transmitida por trás. Eu vou utilizar de um exemplo aqui para vocês. A palavra do Senhor diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Bom, esse texto não está falando literalmente sobre você arrancar o seu olho, mas você arrancar aquilo que te impede de caminhar firme no Senhor. Então, nesse contexto, nós não seríamos literais. Todavia, a palavra do Senhor diz assim, hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O endurecimento do coração é uma figura de um coração que rejeita a voz de Deus. Agora, se nós estivermos diante de um texto em que a Bíblia fala assim: os que roubavam, não roubem mais. Os que matavam, não matem mais. Antes, trabalhe, servindo ao Senhor para ter com que se sustentar e ajudar os seus irmãos. Isso não é simbólico, isso não é alegórico, isso é literal, queridos. Nós precisamos trabalhar mesmo e nós precisamos não mentir mesmo. Amém? E por fim, eu quero compartilhar aqui com vocês, queridos, o que eu considero uma das dicas principais.
uma das dicas principais é sobre interpretação de parábolas. Quando a gente está diante de uma parábola, qual deve ser o nosso entendimento para interpretarmos uma parábola? Bom, eu quero compartilhar aqui com vocês o seguinte entendimento. É necessário, para se interpretar uma parábola, entender que toda parábola existe um questionamento por trás. Toda parábola está respondendo um questionamento, ou feito por outras pessoas, ou também por aquela pessoa que está falando, num recurso didático para ficar de melhor compreensão. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra do Senhor vai falar sobre quem é o meu próximo. E aí Jesus, para responder quem é o próximo, ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Então, sempre que você estiver diante de uma parábola, observe o conteúdo ou a ideia principal da parábola, porque aí, tendo observado a ideia principal, você vai saber qual o propósito daquela parábola. Não é bom, queridos, de maneira nenhuma, você ficar tentando dar nomes e entender todos os detalhes e pormenores de uma parábola, porque não é essa a proposta de uma parábola. A parábola é utilizada para responder um questionamento, para que as pessoas compreendam naquela linguagem, naquele contexto. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.